Espírito Santo entra na minha alma e cura a ferida que ninguém conseguiu. Você se acostumou a esconder, sabe exatamente o que dizer para ninguém desconfiar. Aprende a rir nos momentos certos, a fingir que superou, a dizer que está tudo bem quando na verdade sua alma está sangrando por dentro. Vai levando, vai ocupando a mente, vai servindo, sorrindo, tentando viver. Mas dentro existe uma ferida que ninguém vê, uma dor que você não consegue explicar, que às vezes nem você entende. Só sabe que ela está lá, firme, presente e te impedindo de ser inteiro. Você já tentou superar, já orou, já ouviu conselhos, já perdoou, já se perdoou, já chorou até dormir, já ficou em silêncio como se isso fosse o suficiente. Mas nada parece curar, nada parece alcançar esse lugar que se esconde até de você mesmo. E é nesse ponto que muitos desistem, porque não é fácil continuar quando se carrega uma dor que ninguém consegue tirar. Uma dor que parece ser parte da sua identidade, parte da sua história, como se viver machucado fosse a única opção. Mas existe um espírito que não precisa de permissão para entrar onde ninguém nunca conseguiu chegar. Ele não vem com julgamento, ele não exige explicações. Ele entra quando tudo falha, quando todas as tentativas humanas cessam, quando o coração não aguenta mais, e não entra com barulho, ele entra com presença. E quando ele entra, não é a dor que sai, é você que finalmente se encontra. O Espírito Santo não está esperando que você melhore. Ele está esperando que você abra, que você permita, que você diga, mesmo sem palavras, entra, toca, cura, faz o que ninguém mais conseguiu. Porque agora você precisa mais do que consolo. Você precisa de restauração. Você não quer só seguir em frente. Você quer viver livre, leve, inteiro, sem mais esconder. Essa oração não será feita com gritos, será feita com alma, porque Deus não precisa ouvir o seu volume, Ele precisa ouvir a sua verdade. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer gritar, mesmo que seja em silêncio. Espírito Santo, entra na minha alma e cura a ferida que ninguém conseguiu. Agora, vamos juntos, porque essa não é só uma oração, é um encontro, é o momento em que tudo muda, não porque o mundo muda, mas porque você será tocado no ponto exato onde tudo começou a doer, e nesse ponto, Ele te espera. Capítulo 1. A ferida que você esconde até de você mesmo. Ela se esconde atrás do seu autocontrole, veste a roupa da maturidade, fala com voz calma, como se já tivesse superado tudo, mas não superou. Ela ainda pulsa, ainda interfere, ainda te paralisa em decisões importantes, ainda define como você se relaciona, como você confia, como você reage. E o mais cruel dessa ferida é que ela aprendeu a se camuflar. Ela não dói o tempo todo, mas te sabota exatamente quando você está prestes a viver algo novo. Você não fala sobre ela com ninguém, nem com você, mas ela fala com você o tempo todo. Diz que você não merece, diz que vai acontecer de novo, diz que é melhor se afastar antes que doa mais. Ela molda sua visão sobre Deus, sobre os outros, sobre si mesmo. E por mais que você tente enterrá-la com ocupações, ministérios ou maturidade, ela sempre acha um jeito de respirar por baixo da superfície. Mas agora chegou o tempo de encarar, não para reviver a dor, mas para convidar alguém para dentro dela. Alguém que não vem para culpar, mas para curar. Alguém que não vai te perguntar por que doeu, mas vai te mostrar que nem mesmo essa dor foi capaz de apagar quem você é. O Espírito Santo não precisa que você explique, ele só precisa que você reconheça, que você pare de negar, que você confesse, ainda dói, ainda afeta, ainda limita. E ao dizer isso, não com vergonha, mas com rendição, você abre a porta para que ele entre no lugar exato que ninguém mais alcançou. E quando ele entra,
Ele não remenda, ele refaz. Agora é com você. Não disfarça, não corre, não se esconde mais. Ele está aqui. E ele veio por essa ferida, não outra, essa, aquela que até você se acostumou a ignorar. Chegou a hora de deixar que ela seja tocada por mãos que não ferem, mas curam, quando nem mesmo a fé parece suficiente para te curar. Há momentos em que você faz tudo o que disseram que funcionava. Ora com força, canta com convicção. Abre a Bíblia esperando uma palavra que acenda algo dentro de você. Mas nada acontece. A mente entende que Deus é capaz, mas a alma continua presa, ferida, cansada. E você começa a se perguntar onde foi que sua fé falhou, como se a culpa fosse sua, como se acreditar não estivesse sendo suficiente. É aqui que muitos desanimam, porque ninguém te preparou para a parte mais silenciosa da fé. A parte em que você não sente nada, não enxerga nada, não percebe nada, mas ainda assim continua respirando e dizendo para si mesmo que Deus deve estar em algum lugar, mesmo que você não consiga ver. Só que esse tipo de fé dói, porque ela não está alimentada por respostas, e sim pela esperança crua de que algo vai mudar. O que você não percebe é que esse vazio não é abandono, é convite. Essa falta de sensação não é rejeição, é preparação. Quando sua fé não parece suficiente, é porque chegou o momento em que não é você que sustenta Deus com sua crença, é Deus que sustenta você com a presença que você ainda não percebeu. Ele não te pede para sentir, ele te pede para permanecer, mesmo sem compreender, mesmo sem emoção, mesmo sem forças. Porque existe um tipo de cura que não nasce do seu esforço espiritual, mas da maneira como o Espírito Santo invade aquilo que você já não consegue alcançar sozinho. Quando a fé parece pequena, é aí que ela é mais verdadeira. Porque não é feita de entusiasmo, mas de entrega. Não é movida por respostas, mas por confiança. E enquanto você pensa que está sozinho tentando crer, o Espírito já está trabalhando no silêncio, tratando o que a sua fé nunca conseguiu tocar. Essa ferida não será curada pela intensidade da sua oração, mas pela fidelidade de quem te ouve. Não é sobre você fazer mais, é sobre você parar de carregar sozinho. Quando a fé parece insuficiente, lembre-se, Deus nunca te pediu força, Ele te pediu verdade, e é isso que Ele está encontrando agora. O lugar onde as palavras não alcançam, mas o Espírito entra. Há dores que nem os lábios conseguem traduzir. Você tenta orar, mas tudo soa repetitivo, seco, distante. As palavras travam, a mente se dispersa, o coração se fecha. Não porque você não quer falar com Deus, mas porque a dor que você sente já passou do ponto da explicação. É uma ferida profunda demais, silenciosa demais, íntima demais para ser exposta com frases prontas. Você apenas sente, apenas carrega, apenas tenta sobreviver a mais um dia. Mas o Espírito Santo não precisa das suas palavras para agir. Ele não espera que você saiba o que dizer. Ele não depende da sua eloquência. Ele entra onde a sua linguagem humana já não alcança. Ele interpreta lágrimas. Ele traduz silêncios. Ele compreende suspiros. Ele desce até o ponto mais oculto da alma, aquele que nem você sabia que ainda estava doendo. E lá, ele começa o trabalho que só ele pode fazer. Esse é o lugar onde ninguém chegou, nem conselheiros, nem amigos, nem líderes, onde ninguém viu o que você escondeu por tanto tempo. Mas ele viu, ele sempre viu. E agora, pela primeira vez, você está permitindo que ele entre, não como visitante, mas como aquele que pode refazer do zero. Você não precisa continuar se forçando a dizer o que não consegue. Não precisa fingir que tem forças. Não precisa inventar orações bonitas. A única coisa que ele precisa agora é do seu consentimento silencioso. Um coração quebrado que diz, mesmo sem som, entra, toca, fica. É ali
no fundo do que você não sabe explicar, que o Espírito começa a curar, porque ele é especialista em feridas profundas. Ele não remenda, ele reconstrói, ele não coloca curativos, ele regenera por dentro e faz isso com paciência, com cuidado, com precisão divina. Sem dor desnecessária, sem exposição desumana, sem pressa. Ele conhece cada camada sua e respeita cada limite enquanto te restaura. Você achava que precisava saber o que pedir para ser curado, mas a verdade é que ele já veio preparado para tratar até o que você não consegue nomear. Agora apenas deixe, apenas permita, apenas entregue o que sobrou. Porque é exatamente com isso que ele vai fazer tudo novo. O trauma invisível que molda tudo em você sem que perceba. Você chama de temperamento. Diz que é apenas o seu jeito. Justifica como defesa, como maturidade, como algo que faz parte da sua personalidade. Mas se olhar com sinceridade, vai perceber que não é. É reflexo, é escudo, é a forma com que sua alma aprendeu a sobreviver a algo que feriu demais. E esse algo, por não ter sido curado, se tornou um trauma silencioso. Um ponto invisível que molda tudo em você. Esse trauma não grita, ele sussurra. Ele se manifesta nas suas reações desproporcionais, nos seus afastamentos repentinos, na sua dificuldade de confiar, de permanecer, de se entregar. Ele se esconde na sua necessidade de controle, na sua mania de antecipar o pior, no medo constante de ser ferido de novo. Você não fala sobre ele, mas ele fala por você o tempo todo. Sem que perceba, ele define suas escolhas, limita seus sonhos, distorce sua visão de si mesmo. E o mais doloroso é que você nem sempre sabe de onde isso veio. Às vezes, o trauma não está no que aconteceu, mas no que faltou. Não foi a agressão, foi a ausência, não foi a violência, foi o silêncio. E a alma, sem saber lidar, criou muros, criou versões de você que se protegem de qualquer possibilidade de dor. Só que, no processo, essas versões também te impedem de ser curado. Mas o Espírito Santo não vem para destruir você. Ele vem para desmontar com amor aquilo que você construiu por medo. Ele não te expõe, ele não te força, ele te convida a olhar de frente, a reconhecer que existe algo em você que não foi tratado, que ainda dói, que ainda pulsa quando certas memórias são tocadas. E quando você admite, não com culpa, mas com coragem, ele entra. Ele não vai direto no que você mostra. Ele vai no que você esconde, no ponto exato onde esse trauma silencioso ganhou força. E ali, ele começa a libertar você de você mesmo. Porque o que te prende hoje não é o que te fizeram. É o que você acreditou sobre si depois que fizeram. E é essa mentira que ele veio destruir. Você não é a soma das dores que viveu. Você é o alvo do amor que sobreviveu a todas elas. E agora chegou o tempo de parar de funcionar como quem está quebrado e começar a viver como quem está sendo curado. Porque o Espírito não vai apenas consolar o trauma. Ele vai redesenhar sua identidade no lugar onde a dor te moldou. E nesse novo desenho, você não será mais definido pelo que aconteceu, mas por quem entrou. O silêncio de Deus, que na verdade é a preparação para a cura. Você ora e nada muda. Clama com sinceridade e tudo continua igual. Busca respostas e só encontra silêncio. E com o passar do tempo, esse silêncio começa a aparecer rejeição. Você começa a pensar que Deus se calou porque desistiu, que ele virou o rosto, que não te achou digno de resposta, que parou de te ouvir. Mas o que você não percebe é que no silêncio de Deus nem sempre é ausência. Muitas vezes é preparação. Há dores que precisam de silêncio para serem tratadas. Há processos que só amadurecem quando não se tem controle. Deus sabe disso. Ele conhece o ritmo da tua alma.
Sabe exatamente o que está sendo gerado em você quando tudo parece parado. E é nesse silêncio que ele começa a mexer em camadas mais profundas, onde palavras não alcançam, onde promessas não bastam, onde só o toque dele faz sentido. Você acha que está sozinho, mas na verdade está sendo moldado. Cada momento sem resposta é um convite para confiar. Não confiar no que você sente, mas confiar em quem ele é, mesmo quando está calado. Porque o silêncio de Deus não é desprezo, é estratégia divina. É o espaço necessário para você parar de lutar com suas próprias forças e finalmente permitir que ele seja Deus de verdade. No barulho, você quer agir. No silêncio, você aprende a esperar. E na espera, sua alma amadurece. A ansiedade vai dando lugar à entrega. O desespero dá lugar à fé branda, estável, silenciosa, mas firme. E é exatamente aí que a cura começa. Não quando você entende, mas quando você se rende. Quando você percebe que o que parecia um abandono era, na verdade, um tratamento invisível, mas real. Deus nunca deixou de te ouvir. Ele só decidiu agir em outra frequência. Enquanto você esperava sinais externos, ele estava cuidando do seu interior. Enquanto você pedia respostas, ele estava preparando estrutura, porque a cura que ele tem para você não é superficial, é definitiva. E por isso, às vezes, exige silêncio. Agora, respire, não tente forçar nada. Aceite esse silêncio como parte do processo. Você não foi esquecido, está sendo tratado. E quando a hora certa chegar, você não vai só se sentir curado, você vai perceber que se tornou alguém completamente novo. E tudo começou nesse silêncio que você quase confundiu com abandono. Quando você cansou de lutar e Deus finalmente te encontrou. Chega uma hora em que tudo dentro de você se esgota. A força que sustentava sua fé se vai. A esperança que te mantinha de pé se apaga. E o que sobra é um cansaço que não é apenas físico. É um cansaço da alma, um esgotamento profundo, silencioso, que você tenta ignorar, mas que te persegue em cada pensamento. Você já não sabe mais como orar, já não sabe o que pedir, já não sabe nem se vale a pena continuar insistindo. E nesse ponto, você pensa que perdeu. Mas é nesse exato ponto que Deus te encontra. Porque há um limite onde sua tentativa acaba e o agir dele começa. Enquanto você estava tentando resolver, controlar, organizar a própria cura, ele estava apenas esperando o seu colapso interior. Não por prazer, mas por misericórdia. Porque só quando você para, ele pode começar. Só quando você se esgota, ele pode preencher. Só quando você larga o controle, ele assume a direção. Você passou tempo demais tentando lutar com armas que não funcionam contra feridas que não se curam na superfície. Você pensou que com mais esforço espiritual, mais força de vontade, mais disciplina, iria vencer essa dor. Mas algumas batalhas não são vencidas com força, são vencidas com rendição. E a rendição só acontece quando você se permite ser encontrado no seu pior estado. Deus não espera o seu melhor. Ele se move quando você está quebrado. Ele chega quando você não tem mais palavras, mais lógica, mais planos. Ele não precisa da sua performance, precisa da sua verdade. E a sua verdade hoje é simples: você cansou. E é nessa confissão que o milagre começa. Não o milagre de um estalo instantâneo que muda tudo fora, mas o milagre silencioso que começa dentro, no profundo, no invisível, no centro da sua alma. O Espírito Santo não entra onde existe resistência, ele entra onde existe espaço. E o seu cansaço agora é esse espaço, a sua entrega sem reservas, o seu esvaziamento. E é por isso que, mesmo sem perceber, você está mais perto da cura do que jamais esteve. Não lute mais para parecer forte, apenas diga: eu não consigo mais.
E ali, nessa frase, Deus se move. E quando ele se move, até aquilo que te destruiu começa a perder o poder. Porque agora, quem está no controle não é mais você, é Ele. A oração que não grita, mas cura. Entra, Espírito Santo. Você já orou com força, já levantou a voz tentando alcançar o céu. Já chorou pedindo uma resposta, uma mudança, um sinal de que Deus estava ouvindo. E por vezes, mesmo com toda a intensidade, nada aconteceu. Não porque ele ignorou, mas porque ele estava esperando outro tipo de oração, uma que não vem da boca, uma que brota direto da alma esgotada. Essa oração não precisa de volume, ela não precisa ser longa, ela nasce no momento em que você entende que tudo o que tem a oferecer é a própria ferida aberta, e é aí que você sussurra, talvez sem som, talvez só com um olhar cansado ou um suspiro exausto. Entra, Espírito Santo. Não existe frase mais poderosa quando é verdadeira, porque ela não vem de quem quer controlar, vem de quem se rende. E quando essa frase sai do fundo da dor, ela carrega uma chave, a chave que abre a porta onde ninguém mais pôde entrar. Nem palavras bonitas, nem gritos desesperados, só essa entrega. É nessa oração silenciosa que o Espírito entra com autoridade. Ele não precisa que você grite, porque o grito mais forte é aquele que o coração faz sem som. E esse grito, ele escuta. E quando escuta, ele entra. E quando entra, ele toca. E onde ele toca, nada permanece do mesmo jeito. A alma que se esvazia de fórmulas e se rende na simplicidade de uma oração honesta se torna o lugar mais propício para a cura. Não é teatral, não é religiosa, não é feita para impressionar. É um clamor nu, uma súplica sem maquiagem, uma confissão sem plateia. E o céu responde. Por quê? Deus não se move por aparência, ele se move por verdade. Você não precisa falar muito, não precisa argumentar, só precisa abrir, mesmo sem força, mesmo sem fé completa, só com sinceridade, e dizer, Espírito Santo, entra, dizer sem exigir, dizer sem pressão, apenas como quem confia que o toque dele é melhor do que qualquer explicação. Essa é a oração que muda tudo, porque ela não finge, ela não esconde. E o céu não resiste a uma alma que se entrega assim. O toque que não é sentido no corpo, mas liberta a alma. Você espera sentir algo, um arrepio, uma emoção forte, um calor que percorre o corpo como sinal de que Deus chegou. E quando nada disso acontece, você pensa que talvez ele não tenha vindo, que talvez a oração não tenha sido suficiente, que talvez o Espírito Santo não tenha se movido. Mas a verdade é que meus toques mais profundos de Deus não passam pelos sentidos, passam pela alma. Tem curas que não vêm com sinais. Elas acontecem em silêncio, sem aviso, sem espetáculo. Um dia você percebe que aquilo que te esmagava já não pesa mais, que a angústia que te calava deu lugar a uma paz discreta, que o medo que te dominava perdeu a força, e quando tenta entender o que mudou, não encontra uma data, um momento, uma sensação. Só sabe que Deus entrou e algo foi quebrado lá dentro. Esse é o toque do Espírito Santo. Ele entra sem fazer barulho, mas o impacto dele é eterno. Ele toca onde palavras humanas não alcançam. Ele cura o que psicologia não consegue mapear. Ele alcança o que nem você sabe nomear. E faz isso sem alarde, sem pressão, sem precisar de ambiente emocional. Porque a presença dele não depende do que você sente, mas da verdade do que ele é. Deus não precisa passar pelos seus nervos para alcançar seu espírito. Ele vai direto no ponto onde a dor se alojou. E ali, sem que você perceba, ele começa a soltar as correntes invisíveis, começa a dissolver os traumas que formaram barreiras, começa a restaurar partes de você que estavam apagadas, adormecidas, perdidas.
O toque que liberta não precisa ser sentido no corpo para ser real. O Espírito Santo não está interessado em provocar experiências passageiras. Ele veio para marcar eternamente, para que você viva livre mesmo sem saber explicar quando ou como isso aconteceu. Só sabe que depois daquela oração, depois daquela entrega, você já não é mais o mesmo. E se hoje você sente apenas um silêncio, não se assuste. É possível que nesse exato momento, Ele esteja curando onde nem você sabia que precisava. A cicatriz invisível que vira testemunho no tempo certo. Você esperava que a cura viesse com barulho, que ela fosse marcada por algo extraordinário, visível, imediato. Mas o que aconteceu foi diferente. Você não sentiu nada grandioso, não teve arrepio, não caiu no chão, não ouviu uma voz. Só continuou vivendo e aos poucos percebeu que aquilo que te dominava já não te controlava mais. A dor se foi, o peso aliviou e a ferida cicatrizou, mas não da forma como o mundo cicatriza. Essa cicatriz não te lembra o trauma, ela te lembra quem te curou. Não é uma marca de derrota, é uma lembrança silenciosa de que o Espírito Santo passou por ali. Não dói mais, mas também não desapareceu. E tudo bem, porque agora ela é testemunho. A ferida que um dia te calou, agora te faz falar, com mais compaixão, com mais sensibilidade, com mais verdade. Porque ninguém que foi curado por Deus consegue olhar para outro ferido da mesma forma. A cicatriz te humaniza, te conecta e, acima de tudo, te dá autoridade espiritual para falar daquilo que só quem sobreviveu entende. No tempo certo, você vai perceber que aquilo que te destruiu foi o que Deus usou para reconstruir você de dentro para fora. E quando esse tempo chegar, você não vai apenas contar o que viveu. Você vai ser resposta para quem vive agora o que você viveu antes. Porque o Espírito Santo não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma cada parte do processo em propósito. A cicatriz que ninguém vê se torna um sinal visível no mundo espiritual. Uma marca que declara: aqui o Espírito Santo entrou. Aqui ele curou. Aqui ele refez. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua paz já é a prova. A sua leveza já é o sinal. O fato de continuar de pé já grita mais alto do que qualquer discurso. E se ainda restam marcas, não tenha vergonha delas. Não tente apagar, não esconda. São lembranças silenciosas de que você venceu o que muitos achavam que seria o seu fim. E só venceu porque ele entrou onde ninguém mais podia entrar. O lugar secreto dentro de você que só Deus conhece. Existe um espaço em você que ninguém nunca acessou, nem seus pais, nem seus amigos mais íntimos, nem quem te ama profundamente. Um lugar tão escondido que muitas vezes nem você mesmo tem coragem de entrar. Esse lugar guarda o que você não contou a ninguém, o que você não conseguiu explicar, o que você enterrou por pensar que o tempo apagaria, mas não apagou. Esse lugar ainda pulsa, ainda fala, ainda precisa ser curado. Você disfarça com rotina, ocupa com compromissos, distrai com esforço, mas lá dentro, bem no centro da sua alma, ainda há um quarto trancado, um espaço intocável, um vazio silencioso, uma dor guardada a 7 chaves. E é exatamente aí que o Espírito Santo quer entrar. Ele não força. Ele não invade, ele respeita seu tempo, suas camadas, seus limites, mas ele também sabe que enquanto esse lugar continuar fechado, você nunca vai ser inteiro. Vai viver aos pedaços, vai amar com medo, vai avançar com freios internos que nem consegue justificar, porque uma parte sua ainda está presa naquela dor antiga, naquele abandono não resolvido, naquela culpa que ninguém nunca entendeu. O Espírito Santo conhece esse lugar. Ele viu quando se formou. Ele esteve presente quando a ferida foi aberta.
E ele permaneceu até agora, esperando que você permita, que você confie, que você diga, mesmo sem coragem plena, entra aqui também, entra nesse cômodo escuro que eu nunca deixei ninguém ver. E quando você faz isso, algo muda, porque Deus não entra para apontar, Ele entra para limpar, para restaurar, para devolver a luz onde só havia escuridão. Ele transforma aquele quarto trancado em um altar secreto, um lugar de intimidade, de encontro, de comunhão real. Não importa o tempo que essa porta ficou fechada, não importa quantos anos essa dor ficou escondida. Quando o Espírito entra, ele não apenas cura, ele reconfigura tudo. E aquilo que antes era lembrança de dor, passa a ser memória de restauração. Esse é o lugar onde a sua história começa a ser reescrita, onde as correntes invisíveis se quebram, onde você finalmente se sente livre, leve, completo, porque o que estava trancado por medo agora foi entregue por confiança. E Deus sempre honra o coração que se rende assim, o renascimento silencioso de uma alma que escolheu ser curada. Chega um momento em que a alma, depois de tudo o que viveu, decide parar de fugir. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela não quer mais ser definida por ela. É um movimento interno, silencioso, sem aplausos, sem plateia, sem grande emoção. Apenas uma decisão. Eu quero ser curado. Não fingir cura, não sobreviver com o que restou. Quero nascer de novo por dentro. Essa escolha não é feita quando tudo melhora. Ela nasce no meio do caos, no vale, na dor crua. É ali que você para de lutar com Deus e começa a andar com Ele. Não para entender tudo, mas para recomeçar de um lugar mais verdadeiro. A alma que decide ser curada não espera que o passado seja apagado. Ela apenas entende que não precisa mais carregar o peso sozinha. E quando essa decisão é feita, o Espírito Santo age de forma sutil, mas firme. Ele não refaz sua história. Ele reconstrói você por dentro para que você possa viver a mesma vida de outra maneira, com novos olhos, com novo fôlego, com a leveza de quem não está mais tentando sustentar algo quebrado. É um renascimento que não precisa de grandes sinais. Basta o silêncio, a entrega, a aceitação de que a dor existiu, mas não manda mais. De que a ferida foi real, mas já não comanda suas reações. De que o que sobrou de você agora é terra fértil para algo novo florescer. O Espírito não força esse processo. Ele te acompanha, ele caminha no seu ritmo. Mas cada passo que você dá, por menor que pareça, é um avanço eterno. Porque curar a alma não é apagar o que aconteceu, é permitir que o Espírito Santo transforme o que aconteceu em algo redentor. E isso só acontece quando você escolhe, quando você não espera mais sentir, mas se entrega mesmo assim. Você não é mais a alma ferida tentando parecer forte, agora você é a alma curada, decidida a viver. E isso muda tudo. Muda o modo como você respira, como você ama, como você se olha. Porque quem nasce de novo por dentro não vive mais com medo, vive com gratidão. E essa é a cura mais visível que existe. A cura que ninguém entendeu, mas você sabe que foi Deus. As pessoas te observam e percebem que algo mudou. Sua voz está mais calma, seu olhar mais limpo, seu semblante mais leve, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ninguém viu o processo. Ninguém escutou as orações sussurradas nas madrugadas, nem presenciou os dias em que você quase desistiu. Ninguém sentiu o peso que você carregava por dentro. E por isso, ninguém entende a profundidade dessa transformação. Mas você sabe. Você lembra exatamente onde doía, e agora não dói mais. Foi o Espírito Santo, não foi um evento, não foi um culto, não foi uma mensagem. Foi Ele, entrando devagar, tocando o que estava inacessível, tratando o que ninguém conseguia entender.
Foi um processo sem plateia, sem barulho, sem data marcada, mas foi real, foi íntimo, foi definitivo. Agora você carrega uma paz que não vem da lógica, uma liberdade que não depende das circunstâncias, uma força que não se vê por fora, mas sustenta tudo por dentro. A cura que ninguém entendeu se tornou o maior sinal da presença dele em você, porque só quem viveu sabe. Só quem sangrou sabe o que significa acordar e perceber que aquilo que te prendia já não tem mais poder. Não precisa justificar, não precisa explicar. O Espírito Santo não cura para que os outros acreditem. Ele cura porque te ama, porque decidiu te restaurar sem esperar a permissão de ninguém. Porque viu cada lágrima, cada luta interna, cada oração sem palavras. E agora, Ele também vê esse novo você, mais inteiro, mais verdadeiro, mais vivo. Essa cura é sua, é o seu testemunho silencioso, a prova viva de que Deus entra onde ninguém entra, toca onde ninguém alcança e faz o que ninguém jamais conseguiu fazer. E quando alguém te perguntar como tudo isso aconteceu, você vai sorrir, talvez em silêncio, e saber que a resposta mais simples é também a mais poderosa. Foi Ele.